Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa noite. Estamos chegando aqui para mais um vídeo. Daqui a pouquinho vai subir. Esse vídeo também vai subir para o nosso canal lá no YouTube. E eu acredito que esse assunto vai ser de muita relevância. Um assunto extremamente importante. Eu quero trazer aqui uma reflexão sobre esse assunto. Deixa eu ajeitar aqui o rodapé que vai passar, para a gente poder colocar aqui o tema. O tema é esse que está passando aí no seu rodapé, para que você possa refletir e pensar sobre ele. A interpretação de línguas está na contramão? É uma pergunta. Por que eu resolvi fazer esse vídeo e falar sobre esse assunto? Porque a gente tem visto aí já há muitos anos no meio pentecostal, né? Eu já estou no meio pentecostal há mais de 40 anos, né? Eu cheguei na igreja em 1983 e durante todo esse período da minha trajetória na igreja, desde quando eu era membro, passando por todos os degraus do ministério, até os dias de hoje, eu poucas vezes, eu confesso que eu vi uma interpretação de línguas na igreja, num culto ou num congresso, em qualquer lugar que eu estive presenciando, que tem o modelo bíblico. E eu vou explicar por quê. Como é verdadeiramente o modelo bíblico da interpretação de línguas? Nós que acreditamos na atualidade dos dons, não somos cessacionistas, né? Nós somos continuistas, nós acreditamos na continuidade dos dons, na atualidade dos dons. E esses dons, o dom de interpretação, ele está elencado no que nós chamamos de dons de elocução, dons de elocução, junto com o dom de línguas, os únicos dois dons que da lista de dons que aparece no Novo Testamento que me parece que não tinha no Antigo Testamento, salvo algumas passagens no Antigo Testamento que dá uma ideia de que alguém pode ter falado em línguas estranhas, né? Que é chamado pelos judeus pelos rabinos judeus de profecia, uma profecia dinâmica. Não me recordo muito bem agora o termo que eles usam, né? Que quando alguém falou em línguas no Antigo Testamento. Mas o certo é que os dons de elocução eles estão presentes mesmo no Novo Testamento, ok? E aqui eu quero ler um texto bem conhecido na carta do apóstolo Paulo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a igreja que estava na cidade de Corinto, cidade da Grécia, né? Capital da província romana da Acaia. No capítulo 14, eu vou ler o versículo 2 primeiro, vou ler o 1 e o 2, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha ou estrangeira, né, ou língua desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Então aqui, o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é que essa língua aqui ela não pode estar sendo relacionada com aquilo que aconteceu lá no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Porque provavelmente, quando a gente vai analisar bem lá, os cessacionistas batem muito nessa tecla, me parece que no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos aconteceu algo que é chamado de xenolalia, que são língua de nações. Xeno, né, vem de nações. Aqui nesse texto, tanto no 1 Coríntios 12, como nesse texto, quando Paulo fala das línguas, ele está falando de uma língua ininteligível, sobrenatural, que nós chamamos de glossolalia, né? Glossos, um vocábulo grego, glossos. Então, veja bem, o que Paulo está dizendo aqui, né? Aqui ele está ensinando que o dom de profecia é superior ao de línguas, né? Ele está trazendo também uma construção muito sólida aqui, uma orientação corrigindo os excessos que haviam na igreja de Corinto em relação aos dons espirituais. Mas observe, como que você tem visto, ou você já viu, ou já presenciou uma interpretação de línguas? Geralmente o que a gente vê é alguém que começa a falar em línguas estranhas, né? E de repente vem uma mensagem, alguém interpretando uma mensagem como se fosse Deus falando com a igreja.
Mas então eu pergunto aí, a interpretação de línguas está na contramão? Porque quando nós olhamos para o texto bíblico, observe, verso 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Então aqui é o primeiro ponto. A Bíblia aqui, ela já está nos dando uma pista, um parecer muito interessante. Observem que o que a Bíblia está dizendo. Quando alguém está falando em línguas estranhas, ele não está falando com os homens, está orando com Deus. Logo, nós podemos presumir, nós podemos afirmar de modo categórico que não há nenhuma possibilidade de que essa interpretação, então, venha dessa maneira, como se Deus estivesse falando com a igreja. Porque quem fala em línguas estranhas está orando com Deus, está falando com Deus. Então, nós podemos afirmar aqui nessa noite, né, que se alguém fala em línguas estranhas e acontece uma interpretação, essa interpretação deve ser exatamente aquilo que a pessoa que está falando em línguas está falando com Deus. Nesse momento que nós falamos em mistério com Deus, que o nosso espírito está orando, é o que Paulo fala, né? Se eu orarei com o espírito, mas orarei com entendimento. Então, se eu estou orando com o meu espírito, falando com Deus, é a minha oração com Deus que tem palavras inefáveis que eu não consigo entender, mas se há uma interpretação, edifica a igreja. De palavras que eu estou falando com Deus, não de supostamente uma mensagem que está vindo de Deus para a igreja. Esse modelo de interpretação está na contramão daquilo que a Escritura diz. Isto posto, me permita tocar num outro assunto aqui, que é quando os cessacionistas, aqueles que não acreditam na atualidade dos dons, e outros que dizem, como o caso dos adventistas do sétimo dia, que dizem que essas línguas aqui não podem ser línguas estranhas ou ininteligíveis, línguas sobrenaturais, mas sim língua de nações, idioma de nações. Aqui a Bíblia também vai refutar essa ideia quando a gente lê o versículo 13. Observe, olha o 12 e o 13. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Olha, para que é os dons? Para a edificação da igreja. Outro texto vai dizer para aquilo que for útil, né? Olha o 13. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Aqui é um ponto muito importante. É algo que a Bíblia está elucidando. Se alguém fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Se essa língua realmente fosse uma língua de nações, um idioma de nações, não era necessário orar, era só entrar numa escola, aprender com alguém que, por exemplo, eu quero falar o grego, eu vou procurar um professor de grego. Se eu quero falar, por exemplo, o inglês, eu procuro um professor de inglês. Francês, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Mas o texto bíblico, a orientação que o apóstolo Paulo dá, é que, pelo que fala em língua estranha, ore para que a possa interpretar. Então, não precisa de eu entrar na escola. Logo, a Bíblia está sendo categórica, enfática, que esse tipo de língua aqui não pode ser idioma de nações. Então, eu acredito que esses dois pontos aqui ficou muito bem explicado, né? Para a gente refletir, pensar. Se você puder compartilhar aí esse vídeo, eu mando um abraço para todos os irmãos que estão aí conosco, né? Deus abençoe, obrigado por estar nos prestigiando. Mas vou ratificar o primeiro ponto, então. Primeiro, que se você ouvir em qualquer lugar que você for, em qualquer culto, em qualquer congresso, independentemente de quem esteja pregando, ou cantando, ou falando, se houver uma interpretação na contramão, ou seja, alguém falando em línguas estranhas, e a interpretação que for feita, realizada, for do modelo em que Deus esteja falando uma mensagem para a igreja, essa interpretação está na contramão do que a Bíblia ensina. Porque é necessário, o modelo bíblico ensina que a interpretação deve ser daquilo que eu falo com Deus, porque quem fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios, quer dizer, o meu espírito orando e falando com o Espírito de Deus. Ok? Espero ter elucidado aqui, deixado bem claro, que você possa guardar essa palavra no teu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva, por favor, né? Dê um like aí para nós, para aumentar as visualizações. Que Deus abençoe você e sua casa. Fique na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Até mais.